Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade ao estudo da raiz quadrada aproximada. Mas hoje nós vamos falar sobre as duas casas decimais. Então, no domingo passado, nós fizemos o estudo da raiz com uma casa decimal. Este domingo, dando continuidade àquela aula, nós vamos ver agora com duas casas decimais. Por quê? Porque um número irracional, ele apresenta várias casas que não se repetem depois da vírgula. Então, eu tenho que descobrir cada uma delas. E como é que eu faço isso? Então, no domingo passado, nós aprendemos a encontrar aqui com uma casa depois da vírgula, aqui do raiz de 2, que era o 4. Agora, nós vamos ver como se chega ao 1. E o mesmo processo vai sendo feito para todas as outras casas. E se vocês pegarem a calculadora e bater lá a raiz quadrada de 2, vocês vão encontrar esse número, ok? Então vamos lá. Qual seria então a raiz quadrada de 2 com duas casas decimais? Então, o processo, primeiro eu acho de uma casa. E nós fizemos na aula passada que com uma casa o número fica entre 1,4 e 1,5. Então vejam, pessoal, tem que usar todo aquele processo de domingo passado da aula para resolver, para depois entrar na procura das duas casas decimais. Então, se o número está entre 1,4 e 1,5, isso quer dizer que eu vou começar a fazer 1,41. 1,42, 1,43 e assim sucessivamente, usando duas casas decimais. Se vocês têm dúvidas de como achar isso aqui, parem o vídeo, assistam a aula de domingo, façam as anotações e depois complementem essas anotações com as de hoje, porque aí vocês vão entender e juntar todo esse quebra-cabeça, ok? Bom, então vamos lá. 1,41 ao quadrado é 1,41 vezes 1,41, que dá 1,9881, que é um número menor do que 2. Lembre-se, a gente tem que chegar num número maior. Quando chegar no maior, a gente para. Então, próximo, 1,42 ao quadrado. 1,42 vezes 1,42. A multiplicação vai dar 2,0164. Chegamos no número maior que 2. Parou. Então, eu já vou deduzir que o número raiz quadrada de 2 está entre o número 1,41 e 1,42, que é o que eu escrevi aqui para vocês. Ó. Raiz quadrada de 2 está entre 1,41 e 1,42. Aí, eu pego o menor número e dou como resposta. Então, portanto, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. É bem simples mesmo, porque se você entendeu a primeira parte de uma casa decimal, o processo para a segunda é a mesma coisa, é uma repetição de potenciações no intervalo que eu descubro, ok? Bom, como eu disse, então a raiz quadrada de 2, se bater na calculadora, é um número infinito e não periódico. Desculpem, aqui é não periódico. E aí, eu entendo que ele é um número irracional. Então, sendo um número irracional, eu tenho esse número. E aí, o que acontece quando eu tenho que calcular raiz quadrada desse número? Aí vão ser exigidas algumas coisas. Eu quero com uma casa decimal, eu quero com duas casas decimais. Como é que essa linguagem é usada? Ela é usada com valor aproximado por falta. Então, se eu disser assim, a raiz quadrada de 2 é um valor aproximado 1, eu estou dizendo o quê? Que eu estou dando o resultado, que na verdade a gente sabe que a raiz de 1, que é 1, então ele é só um valor aproximado, mas ele tem um erro menor que uma unidade. Agora, se eu disser que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4,
Aí eu estou dando um pouquinho mais, né, de informação. E que informação é essa que eu estou dando por falta aí de outras casas? Eu estou dando que o erro é menor do que 1/10. Então, eu dei com uma casa decimal, 1/10. Depois, raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,41. Eu não estou dando todos os valores, então eu estou fazendo um erro por falta. De quê? O erro por falta de um valor menor do que 1/100. Raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,414. Aqui o erro vai ser menor do que 1/1000. Então, cada vez que eu me aproximo mais dos valores, mais perto eu estou de dar um resultado mais assertivo. Isso se pensa muito na engenharia, construções de pontes, de edifícios, cálculos de pressão em cima do gás que vai passar por uma tubulação. Essas coisas têm que ter um processo muito minucioso. Os números têm que ter um erro menor possível. E vejam bem, quando a gente está fazendo os cálculos, podem acontecer, né, números irracionais. Então, quanto mais próximo a gente estiver do resultado, melhor. Ok? Isso aqui é mais uma observação para que vocês entendam um pouco mais a respeito dessa análise da raiz quadrada de números irracionais. Então, já aprendemos aqui que a raiz de 2 é um número irracional. Vou passar exercícios para vocês e na quarta-feira nós iremos corrigir. Então, o exercício é o seguinte: calcule o valor aproximado de raiz de 50 com duas casas decimais. Então, não esqueçam, achem primeiro a primeira casa decimal, depois parte para a segunda casa, ok? E na quarta-feira nós iremos corrigir. Coloquem nos comentários o resultado que vocês encontraram. Não deixem de fazer, senão vocês estão perdendo tempo olhando a aula, porque aí é só olhar, né? E não aprendem, não fixam o que vocês aprenderam. Até lá, pessoal! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.